Boa noite, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sou o pastor Antônio, da Igreja Batista Filadélfia, e estamos iniciando mais um culto de oração ao nosso Deus. Convidamos você a participar juntamente conosco. Estaremos, então, ouvindo louvor e logo em seguida eu voltarei trazendo uma reflexão na palavra do Senhor. Vamos ouvir o hino 159, Minha Oração, do cantor cristão, com o nosso querido diácono, irmão Adalvo. Que o Senhor possa estar nos abençoando e te abençoando também com essa canção. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos então ler a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 16. Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo a leitura da palavra do Senhor. E os judeus perseguiam a Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhe disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus.
Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aquele a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, essas coisas, para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e iluminava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua luz, mas eu tenho maior testemunho do que o João, porque as obras que o Pai me enviou para que eu realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para ter vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vi em nome do meu Pai, e não me tendes recebido. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis.
Como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem de Deus, do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresces em Moisés e também cresces em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes em seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Glória a Deus. Um texto um pouco longo, mas muito interessante. É muito difícil nós começarmos a ler o texto e depois pararmos, porque a palavra do Senhor é bendita e eterna e permanece para sempre. Quero convidar então você para orar comigo agora. Vamos orar pela família da irmã Nazaré, suas filhas, crianças que ela cuida, e as pessoas que têm pedido orações através dela. Vamos orar porque os irmãos estão viajando. Quero lembrar aqui da irmã Selma, que está lá na Bahia. Volta logo, irmã Selma, precisamos de você aqui junto conosco. Volta logo. Vamos orar pela sua vida, pelo seu esposo, pelos seus filhos, pela irmã Marinês, da sua família, pelo Miguel, a Lúcia e as suas filhas. Que Deus esteja abençoando essa família, pela família do irmão Moisés, irmã Carmen, pelas suas filhas. Vamos orar também pela a irmã Eva, pela sua família, pela irmã Cida, pela irmã Suíça, irmã Ivanilda. Vamos estar orando pelo irmão Jair, irmã Marina, a irmã Rosa, irmão Luiz, pelo Ronaldo, pela sua família, pela a Maria Lúcia, nossa nova irmã, que está junto conosco, e por todos os outros pedidos que nós não temos aqui em mente, que não temos sido solicitados, mas se nesse momento do culto você estiver assistindo, você pode colocar diante do Senhor o seu pedido, que o Senhor com certeza vai estar te atendendo. Eu quero lhes dizer, meus queridos irmãos, que o Senhor tem prazer naqueles que confiam nele e naqueles que o buscam através da oração. Oração não é uma reza, oração é uma maneira de nós falarmos com Deus aquilo que está no nosso coração. E Ele está nos ouvindo, e assim nós cremos. E é pela fé que nós apropriamos das bênçãos do Senhor. Bendito seja o Senhor que ouve a nossa oração e que não afasta de nós a sua graça. Intercederemos também nessa noite pelo nosso país, que Deus tenha misericórdia de nós e de todo o restante deste mundo que está sofrendo com os tragédias da pandemia. Pai querido, nós entramos, Senhor, neste momento, diante do Senhor, certo que o Senhor está ouvindo as nossas orações e as nossas preces. Todos esses nomes, Senhor, que eu acabei de citar aqui, são dos teus filhos, de homens e mulheres que temem ao Senhor e que confia na sua graça, na sua misericórdia, e que confia que só o Senhor pode socorrer a cada um deles, que necessitam, Senhor, da tua intervenção na vida deles. Por isso, Senhor,
eu venho juntamente com eles clamar ao Senhor por misericórdia. Que o Senhor esteja abençoando essas vidas, Senhor, naquilo que eles estão te clamando neste momento. Senhor, te rogo, Pai querido, se porventura algo deles que está enfermo, eu te rogo a tua cura, Senhor, porque tu és o Deus da cura. Se houver um deles necessitado, Senhor, que o Senhor sustente-os, ó Pai. Ó Deus, abençoando, porque o Senhor é o Deus provedor, porque o Senhor é o Deus que nos dá o nosso pão de cada dia. Agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos sustenta. Rogamos, Senhor, por aqueles que estão desempregados, que necessitam de um emprego, Senhor. Rogamos por aqueles, ó Pai, que estão viajando. Ó Pai, que o Senhor esteja nos guardando, livrando de todo mal. Assim como a irmã Selma, o Senhor que está lá na Bahia, que o Senhor guarde a tua serva e trata em paz o nosso convívio, Senhor, aqui da tua igreja. Senhor, eu quero te suplicar, Senhor, pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, que o Senhor esteja os abençoando em todo canto que eles estiverem. Quero te suplicar, Senhor, pelo Brasil, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, Senhor, tanta confusão, tanto desmando, Senhor. Ó Deus, tanta hipocrisia, Senhor, tanta sujeira, tanto roubo. Ó Deus, tem misericórdia desse país, Senhor. Olha, Senhor, para nós. Olha para essa nação, Senhor. Por favor, Senhor. Tem compaixão desse povo, Senhor. Ó Deus, toca no coração de cada um, Senhor, para que possa voltar para o Senhor e crer em Cristo Jesus, o teu Filho, que veio dar a sua vida por nós. Rogamos, Senhor, pelo mundo, o mundo inteiro, Senhor, que passa por tantas dificuldades, neste momento de pandemia, que o Senhor, olha, Senhor, para este mundo tão belo que o Senhor criou e que os homens têm transformado nisso que é, Senhor. Mas tu és bondoso e misericordioso. E é por isso, Senhor, que nós clamamos por misericórdia. Que o Senhor olha para nós, Senhor. Senhor, nós acabamos de ler a tua palavra, vamos refletir nela, que o Senhor nos ajude. Também neste momento, nos dando a compreensão, Senhor, para o nosso crescimento, para a nossa edificação, e para a edificação, Senhor, de todos aqueles que tiverem a paciência de estar assistindo e ouvindo esse vídeo, que a tua palavra, Senhor, alcance a eles também. Porque esse, Senhor, é um objetivo, é de levar também a eles, aos lares, às famílias, a todos, Senhor, a tua palavra de verdade, porque tu és verdadeiro, Senhor, tu és o verdadeiro Deus. Jesus, querido, eu te agradeço em teu nome, agora e sempre. Amém e amém. Muito bem, meus amados irmãos, então, voltando aqui para o nosso texto, nosso assunto, é esse: Jesus declara-se como Filho de Deus. Portanto, Jesus, sendo Filho de Deus, ele se declarou igual a Deus, porque a verdade é esta: Jesus é o Filho de Deus e ele é igual a Deus. Versículo 16, uma das coisas porque os judeus queriam matar Jesus era exatamente porque ele declarou e declarava que ele era o Filho de Deus. Porque para os judeus, eles dizem que só existe um Deus, porque eles não sabiam então, ou não sabem ainda, entender a Trindade, mesmo porque essa palavra Trindade
não se encontra na Bíblia. Encontra, sim, as três pessoas, distintamente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia se revela isso, mas a palavra Trindade, então você não vai encontrar. Então os judeus diziam, não, só há um Deus, porque eles não entendiam, ou não queriam entender, ou não querem ainda entender. Então no versículo 17, Jesus responde aos judeus dizendo, meu Pai é Deus, e meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Vocês estão implicando, porque eu estou curando essa pessoa no sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Qual que é mais importante? É o dia de sábado, ou o necessitado que precisa de ser curado, de ser alcançado, de ser ajudado. Então Jesus diz a ele, eu faço as obras de meu Pai, e meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O descanso de Deus era uma obra completa que ele realizou na criação do mundo. Então ele descansou no 7º dia dessa obra perfeita que ele fez. Mas logo em seguida entrou o pecado no mundo, neste belo mundo que Deus criou, e pelo pecado, diz a palavra, entrou também a morte, entrou também a transgressão, entrou também o pecado. E agora, o mundo que Deus criou está cheio de pecado, e está cheio de doenças, e está cheio de pessoas que precisam de ser ajudadas. Jesus encontra essa situação quando ele chega aqui no mundo. A palavra do Senhor diz que o mundo jazia em trevas. Então Jesus veio como a luz para iluminar este lugar escuro. Deus não parou de trabalhar e nem para de trabalhar. Por isso Jesus fala, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus nunca parou de trabalhar. Imaginam vocês se Deus cruzasse os braços e dissesse assim, não, eu não vou fazer nada por este mundo. O que seria deste mundo? Deus continua trabalhando. Deus é criador e é sustentador do universo. E tudo que foi feito, diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que Jesus era o Verbo, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas que foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E nele também estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então o trabalho de Deus continua. O fato de Jesus estar aqui nessa ocasião que foi escrito esse texto, ou antes de escrever esse texto, quando ele estava operando no seu ministério, era exatamente uma obra de Deus. Deus estava realizando uma obra através do seu Filho Jesus Cristo para conscientizar aos pecadores da necessidade que eles teriam ou têm de voltar para Deus.
não somente de conscientizar, mas de mostrar para eles que ele era o recurso de Deus, que ele era a solução que Deus havia achado. E que essa solução ia terminar com ele crucificado na cruz. Que ele daria a sua vida pelas ovelhas. Que ele morreria em sacrifício. Isso é trabalho de Deus. Isso é obra de Deus. Para restaurar, para recuperar o homem que ele fez. Então, no versículo 24, podemos olhar e meditar nesse versículo que Jesus diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então Jesus demonstra isso. Eu estou falando com vocês. E quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, crê em Deus, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem crê, terá. Não, ele diz, quem crê terá? Não, ele diz, quem crê tem a vida eterna. Existem algumas pessoas que pregam assim, que se você crê em Jesus, você terá a vida eterna. Ou você poderá ter. Ou quando você morrer, chegar lá na presença de Deus, então você vai saber se você vai ter ou não ter. Mas essas são palavras dos homens. A palavra de Jesus não é dessa forma. A palavra de Jesus é no presente. Quem crer, olha para o texto, tem a vida eterna, não vai entrar em juízo, mas passou da morte para a vida. No dia do juízo, em que a palavra do Senhor diz que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, e que uns irão para a sua direita e outros para a sua esquerda, naquele dia todos os cristãos comparecerão ali para receber o galardão daquilo que ele pôde fazer aqui, quando vivia, para o Senhor. Mas a salvação ele recebe no momento em que ele crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, e confessa que Jesus é o seu Senhor. Podemos entender aí no versículo 25, que eu chamo a sua atenção para o versículo 25, em verdade vos digo, que quem ouve, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Então, como entender essa palavra desse versículo que Jesus está dizendo? Ela tem dois sentidos. No sentido material ou físico, e também no sentido espiritual. Em verdade vos digo, que vem a hora, e a hora já chegou. Jesus diz, na hora chegou, é agora. Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Quem são esses mortos? Ou quais são esses mortos? Que estão mortos e estão ouvindo a voz
de Jesus. Então, como entender esse trocadilho, essa palavra de Jesus? É tão fácil, não é difícil. Porque quando ele diz aqui que os mortos, chegou a hora e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, ele está dizendo dos mortos espirituais. Porque quando você lê lá em Romanos 3, 23, a palavra do Senhor vai dizer, porque todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. E quando diz todos, são todos, de todas as épocas. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Deus falou para Adão, se vocês comerem do fruto da árvore que está no meio do jardim, certamente morrereis. Jesus estava falando ali da morte espiritual. E espiritualmente Adão e Eva morreu. Eles foram posteriormente expulsos do jardim, do Éden, da presença do Senhor, e ficaram separados da presença gloriosa do nosso Deus. Eles morreram espiritualmente. Então, quando Jesus está dizendo aqui, ele está falando desse morto, desse que está morto espiritual. Por isso ele diz, chegou a hora e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. O homem sem Deus, a mulher sem Deus, nós podemos entender que é um morto-vivo, um morto ambulante. Ele está vivo fisicamente, tem os seus pensamentos, os seus próprios pensamentos, mas ele não tem um entendimento de Deus. Ele não tem um conhecimento de Deus. Ele ainda não creu em Jesus e teve os seus olhos da fé iluminados. Ele não nasceu do Espírito de Deus. Portanto, não pode compreender as coisas de Deus. Por isso a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Mas se você quiser entender as coisas do Espírito, se você quiser entender as coisas de Deus, é necessário que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, toda a humanidade, embora estando vivos fisicamente, espiritualmente estão todos mortos. É isso que a Bíblia nos ensina. Desde lá do Éden. Você pode ler em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, essas palavras que eu disse aqui, sem ler o texto, você pode buscar lá e ler. Então, desde então, a sociedade humana, ela carece da misericórdia do Senhor. Então, Jesus Cristo veio com esse propósito, e ele está dirigindo essas pessoas dizendo, eu dou a vocês a vida espiritual, se vocês creem em mim, porque a vida está em mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Então você não estranha de Jesus dizer assim. No versículo 28 desse texto, ele vai dizer isso. Não fiquem estranhos, não fiquem maravilhados por eu dizer isso para vocês. Veja o versículo 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz. E os que o tiverem feito bem, e sairão. E os que tiverem feito bem,
para a ressurreição da vida pelos que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Então, notem os ensinamentos de Jesus. Primeiro, ele fala dos mortos, porque morreram pelo pecado de Adão, estão separados da glória de Deus. Ele fala que esses mortos, que estão vivos fisicamente, mas estão mortos para Deus, se ouvir a voz dele e crer, viverão. E agora no versículo 28 e 29, ele fala daqueles que creram nele, que morreram fisicamente, e que no final, na ressurreição, no final dos tempos, ele vai ressuscitar essas pessoas. Eles ouvirão a voz poderosa de Jesus e levantarão dos seus túmulos e sairão de lá para apresentar-se a Deus. Então, Jesus diz as palavras e ele diz: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, tudo que Jesus fez e fazia e fez, ele dizia: é ordem do meu Pai, e eu estou fazendo tudo aquilo que ele disse. Então, conforme nos diz no versículo 28, que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para enfrentar o juízo. Então, você que está me ouvindo, gostaria que você parasse e pensasse nisso, porque a oportunidade é dada para todos, e você tem a oportunidade de estar ouvindo a palavra do Senhor com clareza. Eu espero que com clareza, que nós pregamos e ensinamos é a palavra de Deus. Continuando aqui, então, Jesus continua explicando para eles que João Batista apareceu pregando a mensagem de arrependimento, e por algum tempo os judeus começaram a crer no que João estava dizendo, mas depois, logo em seguida, deixaram de crer. E João Batista, ele anunciava, ele era como uma candeia num lugar escuro, Jesus está dizendo. Agora Jesus, então, começa o seu ministério dizendo que ele é a luz que ilumina todo mundo. E que ele precisava, então, crer nele. E ele fala que João deu testemunho dele, mas que Deus, o Pai, também dava o testemunho do trabalho do seu Filho, que era ele próprio, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E ele diz para os judeus que estavam ouvindo naquele momento, porque eles não poderiam ver Deus. Versículo 37, o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim, jamais tem ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Jesus está dizendo para eles: também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem o enviou. Então, o fato de a pessoa ser religiosa, como os judeus, eles eram religiosos, faziam o culto lá na sinagoga, lia o Velho Testamento, que era a lei de Moisés, mas eles não podiam ver Deus, porque a palavra não estava misturada com a fé. A palavra não estava neles. Eles liam, mas não criam nos escritos de Moisés a respeito do Messias, do Jesus que viria. Então Jesus disse isso para eles. E ele continua dizendo: examinais as Escrituras,
porque julgais ter nela a vida eterna, e verdadeiramente são elas que testificam de mim. Mas vocês não quereis vir a mim para teres vida. Então não é suficiente você apenas ler as Escrituras. Você examinar as Escrituras. Você precisa de crer nas Escrituras e crer em Jesus. Que a Escritura fala de Jesus, que Ele é o Filho de Deus. É isso que você precisa fazer. Porque os judeus, assim, liam ou leem ainda até hoje, mas não leem que Jesus é o Filho de Deus. Alguns deles creem, mas são pouquíssimos que creem. E Jesus continua dizendo, contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Para você ter vida eterna, você precisa crer em Jesus e vir a Ele e seguir a Ele. Ele disse: se alguém quer vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se você deseja ter a vida eterna, você precisa crer e seguir a Jesus. Ele continua dizendo: eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier no seu próprio nome, certamente recebereis. E é exatamente isso que vai acontecer quando o anticristo aparecer. Ele virá no seu próprio nome, dizendo que, a partir de um determinado tempo do seu governo, fazendo-se como Deus, assentando-se no trono, no templo de Jerusalém, e esses judeus irão crer. Mas será uma crença em vão, porque Jesus, o Salvador, veio e foi crucificado por eles, e por mim e por você. E todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Jesus vai encerrando aqui essa mensagem dizendo: como podeis crer, vós que aceitais a glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Dessa maneira vocês nunca poderão crer, porque vocês procuram exaltação própria, acreditar em vocês mesmos e não na glória de Deus. Deus está dizendo para eles: a glória de Deus está aqui, e eu estou aqui e vocês não percebem. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, e em quem tendes firmado a vossa confiança. Quando Jesus está dizendo isso, ele está dizendo que Moisés, a pessoa de Moisés, é que vai acusar os judeus, ou todos aqueles que não creram nele. Mas ele está dizendo das Escrituras, dos escritos de Moisés. Porque muitas pessoas têm os escritos de Moisés, têm a Bíblia na mão. Os escritos de Moisés são os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. E tem os profetas. Então, naquela época que Jesus falava para eles, só havia o Velho Testamento, e por isso Jesus refere dessa forma. Então ele diz: não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresces em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele descreveu
a meu respeito. Está vendo? Estão percebendo? É pelos escritos de Moisés. Que Moisés escreveu a respeito dele. E Jesus disse: se vocês crescem, vocês examinam a Escritura, porque julgais ter nela a vida eterna, mas, no entanto, não creem em mim, nem querem vir a mim para ter vida. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus é através dela que nós cremos em Jesus. Então ele disse: porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? E agora nós estamos pregando só essas palavras de Jesus. Se você não crê nos escritos que está na Bíblia, ou nos escritos que está aqui, também no Novo Testamento, complementando a Bíblia como palavra de Deus, como você terá a vida eterna? Jesus nos ordenou, nós como seus discípulos deveríamos ir por todo o mundo e pregar o Evangelho, pregar essa palavra. O Evangelho significa boas novas, boas notícias. Talvez você conhece a palavra Evangelho, significando Evangelho gospel. Você não conhece todo o significado, mas Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias, há esperança, há solução para o seu problema, há perdão para os seus pecados, há vida eterna esperando você, quando você crê que Jesus é o seu Salvador. Então eu estou concluindo a nossa mensagem desta noite, dizendo para você: se você ainda não creu em Jesus, creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Receba dele o perdão dos seus pecados, receba dele a vida eterna. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te ilumine, que você possa ler a Bíblia e confiar. A palavra do Senhor é a verdade. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras, disse o Senhor, não passarão. Eu quero orar nesse instante mais uma vez, encerrando o culto. Curva sua cabeça, se você puder, e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti e agradeço o Senhor pela Tua palavra. A Tua palavra que é viva e que é eficaz. A Tua palavra que nos ensina a verdade e o caminho a seguir. A Tua palavra que nos revela Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador em nossas almas. O Teu Espírito Santo que nos faz compreender, que nos convence do pecado, do juízo, da justiça. E nós podemos saber que salvação é só o Senhor que pode nos salvar. Que o Senhor esteja abençoando a todos nós, a todos que puderem ouvir essa palavra. Eu rogo ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo fale ao seu coração, e que ele possa crer e receber o Senhor como Filho de Deus e ter uma nova vida contigo. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus queridos. Que Deus abençoe você, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Vamos juntos caminhando com Jesus. Sempre, sempre com Jesus.